Ainda hoje eu vi uma matéria, eu não me lembro que lugar foi, um pastor foi realizar um culto com 25 pessoas e foi preso, porque lá não podia fazer. Nós ainda vamos dizer que estamos no céu aqui, né? Nós podemos fazer quantos cultos quisermos, desde que se respeite o número máximo de 30 pessoas. Glória a Jesus. Hoje mesmo alguns não conseguiram confirmar a sua presença e alguém provavelmente ficou de fora, né? Mas glória a Deus. No domingo da ceia a gente tem que fazer 2 cultos. A gente vai se organizando. Mas glória a Jesus. A gente sente falta, né, dos abraços, a gente sente falta dos abraços calorosos, dos apertos de mão. Mas glória a Deus que podemos nos reunir por enquanto, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, verso 8. Só tem que baixar o volume do violão um pouquinho. A gente baixou um pouquinho o volume no modo geral. E aí a gente está se adaptando aqui, né? Está ouvindo bem lá atrás? Leandro, está ouvindo lá, Alessandro? Está ouvindo bem? Amém. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Eu falei 5? 6, verso 8. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra. Este é o tempo, Senhor, em que a Tua palavra, ela nos dirige, ela nos guia, Senhor. A Tua palavra, ela alimenta o nosso espírito. A Tua palavra nos dá o norte, a Tua palavra nos é a luz para o caminho, como Tu mesmo disseste, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, Senhor, agora vem ministrar o nosso coração, vem visitar aqueles que estão assistindo online, na sua casa, onde se encontrarem. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos ajudar a entender a Tua palavra. Vem nos ajudar a compreender, a discernir a Tua palavra, Senhor. Pega-nos por dentro, Senhor. Pega-nos em nosso espírito. Amplia a nossa visão e o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? E um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu da casa. Aí ele viu as tropas sírias com todos os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus,
Abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. E Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu, ao redor de Eliseu, o morro que estava coberto de cavalos e carros de fogo. E quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia. Olha que coisa interessante. Eliseu, ele era um profeta do Senhor, foi aquele que sucedeu Elias, foi treinado por Elias, e foi aquele que almejou, quando Elias estava para ser levado ao Senhor, ele se aproxima de Elias e ele não deixa Elias sozinho, e Elias diz para ele: o que você quer? O que você deseja? Ele diz: eu quero uma porção dobrada desse espírito que está sobre ti. E Elias então disse: bom, você pediu uma coisa muito difícil, mas se você ficar comigo e você me ver quando o Senhor me levar, então eu te concederei. E se Eliseu já era um cara grudado em Elias, ele agora, então, Elias, acho que não podia ir para lugar nenhum. Ele fosse no banheiro, ele ficava plantado na porta lá esperando. E ele viu quando Elias foi levado aos céus, e a palavra diz que a capa de Elias caiu, e ele juntou na hora e já colocou sobre as águas, e as águas se abriram, e ele seguiu depois, fez grandes coisas, verdadeiramente muito mais do que o seu mestre, muito mais do que Elias. E Eliseu era uma pessoa que ele era um homem de visão, ele era um profeta, ele era um homem que se movia no sobrenatural. Então, como havia uma guerra entre os sírios e o povo de Israel, a palavra diz que toda vez que os sírios armavam uma estratégia de guerra para atacar Israel, o Senhor falava para Eliseu, Eliseu avisava ao rei, e o rei tomava as medidas de segurança necessárias para evitar o ataque dos sírios. E nós vimos ali que a palavra diz, né, e isso aconteceu várias vezes. Então o rei da Síria, ele começou a ficar desconfiado. Não, alguém está nos traindo. Algum dos meus generais está contando, está transmitindo mensagens para Israel, porque é impossível nós começarmos aqui, nós definirmos aqui a nossa estratégia, e quando chega na hora da guerra, Israel já se preparou, Israel já conseguiu se defender, Israel já conseguiu fugir. Então, quando ele chama os seus generais, ele pressiona os generais para que eles digam qual deles o está traindo. A palavra diz que ele responde, um deles diz assim: não, meu senhor, não é que alguém está lhe traindo, é que existe lá em Israel um profeta. Existe um profeta. Ah, Carol, lembrou, viu? Vocês disseram que era para desligar, depois eu ligar para mim. Cadê a Daniela? Foi tu, né, Daniela? Carol lembrou de ligar aqui, obrigado. É que há um profeta em Israel, e quando o Senhor conversa, mesmo dentro do seu quarto, ele conta, Deus sabe, Deus avisa para ele, e ele informa ao rei de Israel. Então o rei da Síria teve uma brilhante ideia. Bom, se o problema é Eliseu, então nós vamos prender Eliseu para poder fazer a nossa estratégia e ela não ser descoberta. Vamos prender Eliseu, descubram onde ele está. Então foi lá o setor de inteligência do exército da Síria e foram investigar e descobriram: Eliseu está em Dotã, Eliseu está em tal cidade. E ele então, para evitar, eu acho tão engraçado, né? Para evitar que Eliseu descobrisse, para evitar que Eliseu não soubesse, na noite, durante a madrugada, a cidade inteira foi cercada pelo exército da Síria. E veja que era um exército muito grande. E eu fico pensando, um único homem, um homem que não era soldado, um homem que não era guerreiro, um homem que não sabia, eu acho que não sabia nem pegar numa espada, oferecia um risco, um perigo tão grande para os sírios, que eles enviam um exército para prender Eliseu. Então, na madrugada
madrugada eles se preparam, se organizam e ficam esperando a ordem para atacar. O dia amanhece e Eliseu ficou lá dentro da casa onde ele estava, e ele estava acompanhado do seu servo. O servo de Eliseu vai dar uma volta na rua, e aí ele vem de volta para dentro de casa, desesperado, apavorado, com medo, e ele diz: meu Senhor, é muito interessante a gente ver. Ele volta e ele diz assim: meu Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos. O que nós vamos fazer? Ele não diz para Eliseu qual é o motivo do seu medo. Ele não conta para Eliseu qual é o motivo do seu pavor, do seu desespero, da sua angústia. Ele não conta para Eliseu o que está acontecendo. E Eliseu não se preocupa, Eliseu não se desespera, Eliseu não fica com medo, ele fica bem tranquilo diante daquela palavra assustada, desesperada, temerosa do seu ajudante, do seu empregado, do seu discípulo. E ele diz assim: não se preocupe, não tenhas medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Sabe, irmãos, você conversar com uma pessoa que confia no Senhor, que crê no Senhor, que crê no sobrenatural, que confia no poder sobrenatural de Deus, conversar com uma pessoa que mesmo seja salva, mesmo seja cristã, mas que não entende do sobrenatural, parece que é uma conversa assim, tipo a Torre de Babel, um diz uma coisa, outro entende outra. Então Eliseu disse: não se preocupe, é maior o número daqueles que estão conosco. E eu fico imaginando a mente, o pensamento daquele rapaz, daquele jovem, que ele ficou pensando: mas quantos? Nós somos só 2. Quantos estão com nós? Eles têm um exército e nós somos só 2. Como que tem mais gente? Como que existem mais pessoas do nosso lado? Então Eliseu, ele faz uma oração, ele ora por aquele menino, ele ora por aquele rapaz, ele ora pelo seu servo, e a palavra diz assim: ó Senhor Deus, essa foi a oração dele: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado, do meu servo, e deixa que ele veja. Exatamente isso ele pediu: abre os seus olhos e deixa que ele veja. E quando ele faz essa oração, Deus respondeu a oração de Eliseu, e a palavra diz que naquele momento, quando os olhos dele se abriram e ele pôde ver, e ele olhou para cima, ele olhou para as montanhas, ele olhou ao redor, e ele viu que havia realmente, a palavra diz, ele viu ao redor de Eliseu, o morro estava coberto de carros e cavalos de fogo. Amém? Haviam carros e cavalos de fogo num número muito maior do que aqueles do exército sírio. E eles estavam lá, o exército sírio, achando: agora nós vamos prender Eliseu. E quando vem uma ordem para eles atacarem, para eles prenderem Eliseu, agora Eliseu faz uma oração diferente. Ele primeiro disse: abre os olhos para que ele veja. Agora ele faz uma outra oração. Aí ele diz: fecha os olhos para que eles não enxerguem. Agora ele faz uma oração diferente. Tudo tem a ver com visão. E ele diz assim: agora, Senhor, fecha os olhos para que eles fiquem cegos, para que eles não vejam mais. Eliseu orou assim: ó Senhor, faze com que esses homens fiquem cegos. E a palavra diz que de repente o exército que estava descendo aquela colina, descendo aqueles morros, que iriam procurar Eliseu, que sabiam onde Eliseu estava, de repente eles ficaram cegos. Todos eles ficaram cegos. E aí, se eu continuasse lendo aqui a estratégia de Eliseu, ele chega para os homens cegos e ele pergunta assim: o que vocês estão fazendo? Nós estamos procurando Eliseu, nós estamos procurando o profeta. Não, vocês estão no lugar errado. Dá a mão aí um para o outro. Daí você imagina um exército numeroso, parece aquelas crianças do jardim, que uma sai de mão para a outra assim: dê a mão aí para ele. Daí eles saíram de mão e Eliseu entregou eles lá para o rei
de Israel. E o rei de Israel, ele diz assim: o que eu vou fazer agora? Eu vou matar, posso matar eles? E Eliseu disse: não, dê comida para eles, dê alimento e mande eles para casa. Mas o que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos que há um mundo espiritual. E nós vivemos no mundo natural, nós vivemos num ambiente natural, nós vivemos num mundo onde os nossos olhos, eles veem, eles percebem coisas, mas esse mundo natural, esse mundo que nós vemos, esse mundo no qual nós nos movemos, ele é governado, ele é influenciado pelo mundo espiritual. O mundo espiritual influencia o natural. O mundo espiritual traz, traz luz sobre o mundo natural. Então o que aconteceu? Parecia que era certa a derrota de Eliseu. Mas Eliseu se movia no mundo espiritual. Eliseu, você acha que Eliseu foi pego de surpresa? Né? Ele faltou dizer que nem o Chapolin Colorado: quem nos salvará? Quem vai me salvar? Quem vai me socorrer? E alguém dizer: não, Chapolin Colorado. E parece assim que ele foi pego de surpresa. Não, Eliseu não foi apanhado de surpresa. Eliseu sabia perfeitamente o que estava acontecendo. O mesmo Deus que avisava Eliseu das estratégias de guerra do exército da Síria é o Deus que orientou Eliseu o que fazer. E nós percebemos, querido, que nós precisamos aprender a nos mover com Eliseu. Nós estamos agora num ambiente, um tempo muito complicado, muito difícil. Aqui, graças a Deus, em nossa cidade, o único caso que houve, a pessoa já foi curada, já está em casa, já retornou, mas nós estamos aqui tomando as medidas de segurança, todo mundo de máscara. Eu estava aqui suando aqui já com a máscara, tirei para poder pregar, o pessoal tirou para poder cantar, depois ele colocou. Nós todos temos essa preocupação e muitas vezes muito mais as mães, as mulheres se preocupam o que pode acontecer, porque se você ficar vendo as notícias, você fica apavorado, você fica desesperado. Alguém diz: isso aí vai ficar até, até setembro. Alguém diz: esse ano está perdido, esse ano não se recupera mais. E aí você começa a ver essas coisas, você começa a ver essas notícias e você fica preocupado. E embora neste momento é muito importante a ação dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal de saúde, dos cientistas que estão fazendo vários estudos de medicamentos e de meios de combater esse vírus. E às vezes você vê uma notícia e fica esperançoso, aí você vê outra notícia, perde a esperança. Mas nós precisamos entender que todas essas coisas, sejam as boas e sejam as ruins, elas não podem influenciar o modo em que nós vemos as coisas. Deus, quem sabe, nós precisamos orar como Eliseu orou por aquele servo, e ele disse: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Deus precisa talvez abrir os seus olhos para que você veja além do que está acontecendo no mundo natural. Alguém diz: porque uma pessoa que está num grupo de risco, se ela for contaminada, ela vai morrer. Mas ainda essa semana eu vi lá a matéria de uma senhora que em tratamento de câncer, que já estava praticamente no vale da sombra da morte, que contraiu aquele vírus e foi embora, conseguiu se recuperar, foi curada. E a gente vê, queridos, que na verdade a questão está onde nós estamos depositando a nossa fé e a nossa esperança, no que é que nós nos apoiamos, no que é que nós confiamos. Pastor, eu confio no Senhor, e sabe que agora até nem vou mais usar máscara. Não é isso que eu estou dizendo.
Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você pode olhar para as coisas com os seus olhos naturais, e você pode receber notícias, e você pode ver notícias, e se você se mover por essas notícias, você vai ficar abalado. Se você se mover por aquilo que você assiste no noticiário, você vai ficar abalado, você vai ficar triste, você vai ficar angustiado, a mãe vai ficar angustiada, os pais vão ficar preocupados, alguém não vai conseguir dormir, alguém vai ficar temeroso, alguém não vai ter coragem de fazer as coisas que precisa fazer. Mas aqui nós vemos, querido, que se nós orarmos e a nossa vida estiver depositada no Senhor pela fé que temos nele, Deus pode abrir os olhos quando Ele quer, e Deus pode fechar os olhos quando Ele quer. Deus atendeu a oração de Eliseu e abriu os olhos daquele moço, mas também atendeu a oração de Eliseu e os olhos daqueles que viam foram fechados. Ou seja, a nossa fé e a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor. Agora, é interessante, e eu quero ler para você em 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7, olha só o que diz. Porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos. Porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos. Queridos, é preciso entender, a fé, ela não é racional. A fé, ela é irracional. Na fé, queridos, o lanche de um menino, um lanche que mataria fome, que alimentaria um único menino, 5 pães e 2 peixinhos, foi suficiente para alimentar uma multidão. A fé se move dessa maneira. A fé, pela fé, queridos, nós vemos que a lama que Jesus fez com a sua própria saliva, e que passou nos olhos daquele cego e disse para ele: vai lá e se lave. Ele foi lá, ele lavou o rosto e voltou a ver, ele voltou a enxergar. A fé, querido, faz com que a lama feita com saliva abra os olhos do cego. A fé faz coisas que nós não temos como explicar. A fé fez com que um único homem encontrasse um osso no chão e pudesse lutar e vencer mais 1000 homens. Isso é irracional. Um homem sozinho lutar contra soldados armados e experimentados. Isso não tem explicação, queridos. Como que nós vamos explicar que os olhos de um cego se abriu porque alguém fez um lodo com saliva e lhe passou nos olhos? Como que nós vamos explicar que um lanche de um menino, ele pode alimentar uma multidão? Isso não tem explicação. A fé se move dessa maneira. É a fé que fez com que Jesus, estando no barco, no meio de uma tempestade, ele se levanta e repreende os ventos, e tudo se termina, e tudo se acalma, vem uma grande bonança. É o mesmo Deus que se move por aquilo que nós não vemos, que fez com que numa madrugada, os discípulos tentando manter o barco na margem, e eles remando, mas o vento era contrário. Mas não há problema, Jesus vem caminhando sobre as águas e chega ao barco. Então, se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver, queridos, que qualquer pessoa poderia ter motivos para se angustiar, motivos para se desesperar, mas você tem o Senhor, você tem Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem o poder sobrenatural da fé, você pode se mover sobre as águas, você pode alimentar multidões, você pode lutar e guerrear contra um exército, você pode caminhar sobre as águas, você pode repreender as tempestades, porque a fé se move assim, a fé se move dessa maneira.
Então nessa noite nós temos que orar. A igreja deste momento, a igreja moderna, ela precisa aprender a orar. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Talvez você precise ler o salmo que diz: eu estou olhando, eu não estou vendo, de onde me virá o socorro? E a palavra mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o meu socorro, Ele é aquele que me ampara, Ele é aquele que me socorre, Ele é aquele que me fortalece. Eu não temerei mal algum. Então, queridos, quem sabe hoje Deus precisa, nós precisamos orar para que o Senhor abra os seus olhos para que você veja. Como diz aquela canção: abre os meus olhos para que eu possa ver. Que você pare de ver as notícias desesperadas. Que você pare de se focar nas notícias de derrota. Para que você pare de se focar nas notícias de fracasso, nas notícias desesperadoras sobre economia, sobre saúde, sobre o que quer que seja sobre qualquer outra situação da sua vida. Que você saiba, querido, que você serve um Deus que se move neste mundo natural, mas Ele se move de forma sobrenatural. E você que crê, você que confia nele, você que deposita nele a sua fé, você também precisa aprender a se mover dessa forma. Você também precisa ter a tranquilidade de Eliseu. E quando alguém lhe disser algo, você precisa dizer: não, deixa, Deus está no controle de todas as coisas. A minha vida está nas mãos do Senhor. O Senhor está cuidando da minha família. O Senhor está cuidando da minha saúde. O Senhor está cuidando das minhas finanças. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é aquele que se move, que vai além de qualquer prognóstico, que vai além de qualquer palavra que se diga. Que nessa noite o Senhor possa abrir os seus olhos e que você possa ver, que você possa enxergar que você não está sozinho, como Eliseu não estava sozinho. Você não está lutando com as suas próprias forças, com a tua própria habilidade. Existe um Deus que está junto contigo, existe um Senhor que está junto contigo. E que você possa confiar nele, que você possa crer nele, que você possa depositar nele a sua fé e a sua esperança. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus.